Hoje o tema da palestra é aborto. E a gente vai conversar um pouquinho. Às vezes a gente acha, acredita que o aborto é uma questão única e exclusivamente da mulher, mas na verdade não é. São muitas pessoas à sua volta que podem contribuir para que a mulher, no momento de fragilidade ou de desespero, chegue a tomar essa decisão. E a gente sabe, a gente sempre ouve histórias, né? Às vezes aconteceu na nossa família, às vezes aconteceu no trabalho com alguém, às vezes aconteceu em locais, enfim, que a gente convive, né? E hoje a gente vai falar daquele aborto voluntário, não o aborto espontâneo que a mulher acaba perdendo o bebê de alguma forma, mas aquela decisão de que a mulher tomou ou foi influenciada a tomar em virtude de tirar a vida do próprio filho. E aí a gente vai entender um pouquinho, e hoje a proposta é essa, um olhar amoroso e não punitivo. Porque a gente tem a tendência de julgar muitas pessoas, né? Julgar as pessoas pelos seus atos, de julgar as pessoas pelas suas ações. E quem somos nós para julgar? Né? Quem somos nós para poder julgar alguém? Então é sobre isso que a gente vai começar a conversar. É um assunto que nós estamos vendo muito nas televisões, com a questão de legalização do aborto, não legalização do aborto. E é importante a gente entender todos os lados dessa questão, que não são simples, não são fáceis e são extremamente individuais. Bom? Tá? Vamos lá, bonitinho. Está indo. Aperta o OK. Oi? O OK. O OK? Onde está? Ah, tá. O Enter. Obrigada. Imagina. Aí hoje o convite é para a gente guardar as nossas pedras. Guardar as nossas pedras que nós costumamos atirar nas pessoas, né? A gente acaba atirando pedras através da nossa palavra, através do nosso pensamento, através das nossas ações. Então hoje eu quero pedir que todo mundo se livre desses preconceitos, tente se livrar deles, para que a gente possa realmente abrir o nosso coração para entender um pouquinho sobre todas essas questões. E principalmente, Jesus já dizia isso, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem aqui nunca pecou? Todos nós somos pecadores, né? Vivemos nesse planeta de provas e expiações, estamos aqui todos juntinhos. É porque nós temos algo a aprender. Ficou clarinho. Aí eu gosto de trazer, sempre nas minhas palestras, o significado das palavras. Gosto de trazer o cenário da sociedade que a gente está vivendo, para depois entrar nas questões espirituais propriamente ditas. Né? Então, para a gente o quê? Ampliar o nosso conhecimento, o nosso conceito a respeito daquele tema. Então, aborto. Então, aqui fala, né? Tá clarinho, eu vou ler por aqui. É uma interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez, o próprio feto expelido ou retirado antes do tempo normal. É um feticídio. Feticídio é um homicídio de um feto. Interrupção intencional da gravidez, da qual resulta a morte do feto, sendo, no Brasil, considerado uma infração da lei. Então, aqui no Brasil é considerado crime, com uma penalidade, inclusive, para a mãe e para as pessoas envolvidas, de 1 a 3 anos de reclusão. E aí a gente entende que existem ressalvas nessa lei, que é o que a gente vai começar a ver, né? É um crime contra a própria vida, e contra a própria vida de quem? Desse feto que não consegue nem se defender, né? Ele não consegue nem argumentar, ele não consegue nem se manifestar de alguma forma
forma para que impeça que isso aconteça. E aí ele só não é punido em 3 situações. Então, em caso de estupro, de risco de morte, ou se o feto for diagnosticado com anencefalia. A anencefalia é uma má formação muito grande no cérebro, que normalmente o nenê, assim que ele nasce, ele já morre. Ele não tem condições de vida fora da vida uterina. Muitos nascem sem o cérebro, inclusive, né? E aí, nesses casos, unicamente nesses 3 casos, ele não é punido. Mas não é porque ele não é punido que deixa de ser um crime. Então é isso que a gente tem que entender também nessa questão da legalização do aborto aqui, né? E aí, com todas essas conversas, eu vou mostrar para vocês também algumas outras informações que a gente tem que começar a pensar em toda essa questão, porque as leis que regem cada país, né, que tem a sua própria Constituição, elas não são imutáveis. Elas vão mudando de acordo com a necessidade daquela sociedade. Então, se a gente for pensar, há 200 anos atrás, mais ou menos, era permitida legalmente a escravidão. Hoje, é um ato totalmente ilegal. Por quê? Porque a sociedade evoluiu a ponto de entender que aquilo não era, que era irracional, né? Então a gente percebe que as leis ao longo dos países também vão mudando. Aí aqui, eu trouxe esse gráfico só para a gente entender um pouquinho esse mapa, qual é o panorama no mundo, porque a gente tem que se entender que todos nós somos irmãos e convivemos nesse planeta. Só que o planeta aqui está sendo organizado em forma de países, com suas culturas diferentes, mas todos nós temos o mesmo caminhar. Onde está em preto são os países que é proibido ou só permitido apenas para salvar a vida da mulher, ou realmente nesses casos muito específicos, como eu falei aqui no Brasil. Em vermelho são permitidos por motivos de saúde, que aí também entra em questão a questão de risco de vida da mulher. Nos laranjas tem mais Índia e 2 países da África, Japão. É permitido por motivos socioeconômicos. Então, se a mãe, a família, não tem condições de criar aquela criança, é permitido que ela realize o aborto. E no verde, que a maioria, se a gente for olhar, ele é permitido livremente. Já está legalizado. Que a mulher tem a livre decisão de fazer, entre aspas, o que ela quiser, com o seu próprio corpo, enfim. E aí, quando a gente pensa, olhando nesse verde que é permitido, a gente volta um pouquinho para o Espiritismo, que nos dá a possibilidade do livre-arbítrio, que vocês já devem ter ouvido falar aqui. Mas nunca estamos livres da causa e consequência. Então, a gente tem sim o poder de decisão, mas a gente vai ter que arcar com as consequências sobre aquela decisão. E assim é na vida, né? Para tudo que eu faço, se eu escolher uma coisa, terá uma consequência. Se eu escolher uma coisa boa, uma consequência boa. Se eu escolher uma coisa ruim, tendenciosamente, pode ser que eu tenha uma consequência ruim. Então, isso é para a gente entender que também nem sempre foi assim. E esses países que liberaram, que legalizaram a questão do aborto, quando eu fui estudando sobre isso, a maioria deles não é que fala que aprova o aborto, nenhum deles aprova o aborto, mas era uma questão de saúde pública. Por ser ilegal nesses outros países, acontecem os abortos em clínicas clandestinas ilegais. E isso leva à morte de muitas mulheres. Para minimizar isso, que muitos países começaram a fazer esse movimento dele ser legalizado. Ou seja, de não ser mais visto como um crime contra a mulher. E nisso a gente não vai entrar
se está certo, se está errado. Eu estou contando uma história para vocês. Tá? Aqui está o livro de julgamento. Lembra? A gente vai deixar as pedras para fora. Então, eu só estou contando para vocês poderem entender e construir dentro de vocês essa própria história. Aí a gente volta para essa questão de lei. Mas o que é lei? Então, lei é uma norma, preceito, princípio, regra. É uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Então, as leis nos países, elas servem para isso. Mas o que a gente vai começar a conversar agora é qual é a diferença dessa lei e de uma lei divina, de uma lei de Deus, de uma lei natural. Deus, Ele fez as nossas leis. E Ele fez essas leis para garantir a nossa felicidade. Porque quem segue as leis de Deus, e que a gente vai mostrar daqui a pouquinho quais são, consegue ter mais êxito nessa caminhada. Quanto mais a gente se afasta das leis divinas, mais encrenca a gente vai se envolver, mais débitos a gente vai contrair. E a lei de Deus, como ela é tão perfeita, ela é imutável, ela não muda igual a lei da sociedade. Já a lei da sociedade, como eu falei, a lei humana, elas são principalmente criadas por quem? Quem são as pessoas que criam as leis nos países? Quem são as pessoas? Aqui a gente tem o nosso poder legislativo, mas elas são feitas por homens. E os homens são seres imperfeitos. Os homens que criam as leis já são imperfeitos. E se eles são imperfeitos, como eles podem criar uma lei perfeita, uma lei imutável? A isso só cabe as leis divinas, porque Deus é perfeito e Ele não erra. A gente erra muito. Por isso que tem a lei, a revisão da lei, a aplicação da lei, a fiscalização da lei, tudo isso. Por quê? Porque somos seres imperfeitos. E aí elas vão sofrendo essas modificações e adaptações na medida então que a humanidade vai progredindo. E por que a gente também precisa dessa lei? Então quem tem filho sabe que quando ele é pequenininho, a gente é muito simples e direto com os nossos filhos. Isso pode, isso não pode. Não pode subir na escada, não pode mexer na tomada. Você tem que comer isso, você não pode comer isso. Por quê? Porque uma criança pequena não tem um entendimento do que é bom para ela ou não. Ela tem? Não. Nós somos esses filhos pequenos perante Deus. Nós não temos ainda todo o entendimento do que é bom ou não para nós. E aí a gente precisa dessas leis para falar. Isso pode, isso não pode, isso é melhor para você, assim que se faz. E é desse jeito que a gente tem que começar a olhar essas leis divinas. E principalmente, nunca como uma punição, mas sim como algo a ser conquistado. Aí voltando ainda para as leis que a gente fala, leis divinas ou naturais. São questões dos livros dos Espíritos. Então falam que se deve entender por lei natural. Lei natural é aquela que flui naturalmente. Ela existe naturalmente, que ela não é obrigada, ela exerce a autoridade dela de forma livre. É a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então aí aqui a gente volta para o tema do aborto, que existe toda essa legalização, esse conjunto de leis feita pela humanidade, e que a lei divina esclarece de uma forma muito mais fácil. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando ela se afasta. Aí novamente a gente volta para aquela mãe, para aquela mulher que tomou essa decisão de tirar o próprio filho. Será que ela está feliz? Ou será que ela está infeliz?
preencher realmente o coração e lhe trazer essa serenidade que tanto ela procura? Acho que a gente guardando essas perguntas, tá? É eterna a lei de Deus? Sim, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Nosso espírito já traz todas essas leis muito bem escritas dentro de nós. E aí, se está escrita na minha consciência, por que existe ainda tanto erro no mundo? Se todos os espíritos trazem essa lei divina, essa lei de Deus, por que o mundo está assim do jeito que nós vemos ele hoje? Não só em relação ao aborto, mas em relação a tantas outras coisas? Porque ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. E aí o Espiritismo traz novamente a questão dessas leis divinas, mas não é a primeira vez que isso acontece. As primeiras leis divinas que foram mostradas foi pelo Moisés com os 10 mandamentos. Que era muito isso. Não faça isso, não mate, não. Muito duras, rígidas e certas, porque naquela época a humanidade precisava de leis assim. Depois veio Jesus. E aí Jesus mostrou, ele demonstrou, ele exerceu, ele vivenciou, ele foi o exemplo vivo dessas leis divinas. Através do amor ao próximo, através do não julgueis, que não atire a primeira pedra. Ele ajudava todos sem perguntar o porquê, nem o como, nem o que. Não interessava para ele isso. O que interessava é saber que ele ia ajudar aquela pessoa a se reerguer de alguma forma e confiava nele para que ele fosse. Então, aqui, quando a gente pensa nessas leis divinas, é para novamente a gente pensar na questão também da nossa consciência. Pode o homem alegar total desconhecimento das leis de Deus? Então será que eu posso falar, eu não sabia disso? Eu não sabia que era errado matar? Eu não sabia que era errado roubar? Eu não sabia que era errado fazer tantas outras coisas? Aí ele retoma aqui. Todas as criaturas têm a consciência da lei de Deus, sabendo o que necessita para a própria felicidade. Os demandos a que se entrega, os abusos que perpetra e os excessos a que se expõe não lhe permitirão tranquilizar-se, porque, escrita na consciência, aquela lei superior a seu turno, no julgamento justo, convocará o infrator ao reajuste de quem ninguém se furta. O que isso quer dizer? Que lá no fundo a minha consciência vai estar com isso gravado, no meu erro, na minha transgressão. Em algum momento, isso virá à tona. Em algum momento, esse erro, esse crime, que toda vez que você vai contra uma lei, você é, entre aspas, um criminoso, não é? Mas vamos pensar nessa palavra crime, não necessariamente como um assassinato ou algo assim. Mas nós, toda vez que nós nos desviamos desta lei, nós estamos cometendo sim pequenos crimes, pequenos delitos, vamos falar assim? Tem os grandes e os pequenos. E aí aqui, ninguém vai se furtar disso, ou seja, vai chegar um momento que essa consciência, ou seja, o seu espírito vai vir à tona e você vai ter consciência dos seus atos. Aí voltando agora para o tema do aborto. Uma hora essa consciência vai também chegar. Aí alguns dados, tá? Cada 2 dias uma mulher morre de vítima de aborto inseguro no Brasil. É chamado de aborto inseguro aquele aborto que é clandestino, que não é feito em hospitais, ele nem é o legalizado. Todos os anos ocorrem 1 milhão de abortos clandestinos. Então, será que deixar ele na ilegalidade é a cura para isso? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer.
Será que eu legalizar o aborto vai aumentar ou vai diminuir o índice de aborto? Não, gente, porque quem quer faz. Quem quer faz, mesmo que ele seja legal ou ilegal. São 250 mil internações no SUS e 142 milhões de gastos por causa de complicações pós-aborto. Vão para as clínicas, o aborto é mal feito, a mulher sofre infecções, hemorragias pós aquilo, tem que ir para um hospital, ou toma excesso de medicação que lhe causa também uma série de questões. Há tipos de aborto que são com tipo um ácido que é jogado dentro, e aí aquilo, além de, lógico, matar o feto, prejudica toda a parte interior da mulher, e muitas acabam morrendo por causa disso. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram no país, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto desenvolvida pela ANIS, Instituto de Biomédica. Então, 1 em cada 5, ainda há muitos mais dados. A maioria não é feita na adolescência porque não sabe o que está fazendo. A maioria são mulheres já mais velhas, com consciência maior dos seus atos. Então, por que será? E aí o convite é, como que eu ajudo? Porque a gente falar só da legalização do aborto ou não, se o aborto é isso, o aborto é aquilo, não vai resolver o problema. Qual é o problema? Ele é anterior a esse. O que está acontecendo na nossa sociedade? Que as mulheres, muitas delas, não se sentem seguras para serem mães. O que está acontecendo na nossa humanidade? Normalmente esse assunto é abordado nas escolas, nos hospitais, nos meios, como realmente um crime. Eu não vou negar que ele não é, mas essa questão anterior de como eu evito, como que eu evito chegar nesse ponto, que é isso que a gente tem que começar a pensar. Como que eu, enquanto mãe, posso acolher a minha filha ou o meu filho, fazendo orientações de que eles tenham os seus direitos, mas os seus deveres, ensinando a questão ética, moral, em relação a tudo, ao respeito, ao assumir seus compromissos. Então, como que eu vou educando essas gerações? Como que as famílias estão? Então, o aborto, gente, é um reflexo de como as famílias estão. Vamos olhar como as famílias estão? A gente vê tantas famílias que a gente fala desestruturadas, porque na verdade não são as famílias que estão desestruturadas, são as pessoas que estão desestruturadas. As pessoas formam uma família. Então, como que eu ajudo o meu próximo? Será que eu vou ter essa escuta de perceber que aquela pessoa está precisando da minha ajuda? Será que eu vou ter esse olhar? Ou eu continuo seguindo em frente? Ah, não é meu problema, ela que se resolva. Isso em relação a tudo, não só esse tema. Então aqui novamente é um convite para a gente pensar em nossa atitude enquanto cristãos que somos. O que será que a gente pode fazer para ajudar? E aí vai ficando esse convite para vocês. As mulheres que abortam, em geral, são casadas, já têm filhos, e 88% delas se declaram católicas, evangélicas, protestantes ou espíritas. Todas essas religiões, aliás, nenhuma religião apoia o aborto. Todas elas colocam isso realmente como um crime. Porque a primeira lei, uma das primeiras leis divinas, é que a gente até fala no senso comum, né? Se Deus te deu a vida, só Ele pode tirar. Então a gente não tem o direito de tirar a nossa própria vida e nem a de ninguém. E quando a gente pensa num feto, só para vocês saberem, já devem saber talvez, já tem aquele espírito ligado àquele, desde o ato da concepção àquele feto. Então ele já está lá, esperando o momento dele encarnar. E muitas vezes foi feito todo um planejamento espiritual para que chegasse aquele momento que ele pudesse encarnar naquela família e passar pelas determinadas provas que ele precisa. Então, quando a mulher comete um aborto, ela está
e aí a gente não vai pensar na matéria, a gente vai pensar a nível espiritual, ela está impedindo que esse espírito venha à vida viver o que ele precisava viver. E ela está, ao mesmo tempo, também contraindo os débitos por isso. Então são as consequências, como eu falei. Então, cerca de 20 milhões de abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 70 mil mulheres, sobretudo em países pobres e com legislações restritivas ao aborto. Então, será que o que a gente quer também é a morte desses milhões de mulheres? Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso realmente só pelo amor. Não tem outro jeito. Mais dados, para a gente formando essa ideia, para até que quando surge esse assunto, em algum momento, a gente até saiba como se posicionar frente a conversas aleatórias que abordem isso. Então, demonstrou que em países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares que ele é legalizado. Então, a gente tem que criar esse mito, essa falsa ideia de que onde é legalizado, as mulheres abortam mais do que onde não é legalizado. Isso não é verdade. O aborto existe em ambas as realidades. Só que um é feito com segurança e o outro é feito com insegurança, causando morte. Aí olha esse dado de Portugal. Em 2007, Portugal autorizou o aborto até 10 semanas de gestação. 10 anos depois, pesquisa dessa ONG mostra que o número de abortos caiu e a morte decorrente da prática são quase nulas. Na década de 70 eram 100 mil abortos, sendo que 2% deles resultaram em morte, enquanto dados de 2008 mostram que o país registrou 18 mil abortos e hoje esse número está em queda constante. Então a gente tem que pensar que não é só a lei que muda. Aqui deve ter tido um investimento em educação para essas pessoas. Uma melhoria de qualidade de vida, investimento de melhoria de qualidade de vida, de segurança, de apoios, inclusive financeiros, que muitos países a mulher recebe quando ela tem um filho, ela recebe um valor do governo para ela conseguir se manter e criar esse filho. Então a gente percebe que as leis, elas não podem ser simplesmente jogadas ou tiradas, elas têm que vir dentro desse conjunto. Então necessitamos sim de um investimento nessa área de educação para que as mulheres se sintam mais capacitadas e protegidas para tomar essa decisão. Aí aqui só mais uma informação, mas enfim ficou pequeno. Os procedimentos, que são mal sucedidos, então nessas clínicas de aborto. Aí é em milhares, tá? Então, na região sudeste, por aspiração, que é tipo uma sucção, 20 mil mulheres na região sudeste. Por curetagem, 289 mil mulheres. E aí a gente vai vendo essas variações de estado a estado. Isso é mal sucedido. Mal sucedido em 2020. Isso ainda é o que foi notificado pelo SUS, porque essas mulheres chegaram ao SUS com as queixas e o SUS teve que tratar. Porque a gente imagina o quanto não chega. Então esse número normalmente é muito maior. Só que o aborto, e agora a gente vai começar a falar sobre isso, e a gente já falou um pouquinho, então, espiritualmente, esse espírito que viria encarnar, é interrompida essa possibilidade, ele vai ficar no plano espiritual. Muitas vezes ele já é recolhido e acolhido pelos irmãos. Quando ele não chegou nem a encarnar, então a gente não pode falar que ele retorna, mas vamos falar assim que ele retorna para o plano espiritual. Ele vai ser acolhido, vai ter que ser feito um novo planejamento encarnatório para ele. Isso quando ele vibra numa situação de aceitação. Porque se ele, no momento que ele sentir que aquele corte está sendo feito, ele pode ter raiva daquela mãe. E aí a situação dele também vai ser ruim, porque ele não vai se conseguir se desligar daquela situação. E aí ele vai estar ligado a essa mãe por muito tempo pela frequência vibratória que um vai emitir pelo outro, tá? Mas a gente fala que o aborto tem muitas consequências, e a gente vai falar um pouquinho das físicas, só para a gente entender
que não é uma coisa tão fácil assim, né? Que a gente fala assim, ela realizou um aborto, não sei o quê, mas a maioria sofre demais. Olha, pode correr o risco de perfuração de útero, isso nas clínicas clandestinas, ruptura do colo uterino, selectomia, quer dizer, não vai conseguir mais ter filho, hemorragia uterina, inflamação pélvica, infertilidade, gravidez ectópica, parto futuro prematuro, infecção por curetagem, aborto incompleto, quando ainda os restos da placenta ficam, e aí leva infecção grave, embolia pulmonar e insuficiência cardíaca. Então isso foi levantado só pelas questões médicas do que pode ocorrer. E a gente tem que saber disso. Por quê? Porque se alguém vier conversar com a gente tem que alertar sobre todos esses perigos. E novamente é sem julgar, é trazer informações para que aquela pessoa saiba. Porque a maioria delas, quando vai realizar isso, não sabe dessas consequências. Não sabe. Então elas são jogadas nesse lugar. E aí a busca por consultas aumenta em 80%. Então 80%. É bastante gente. Então de 100 mulheres que abortam, 80 tem que procurar ajuda médica depois. É um índice muito alto. E aí a gente só está falando da mulher, mas o homem ele é tão responsável quanto a mulher por esse momento. O parceiro dela. Ou se foi um ato sexual ocasional, você não tem nenhum vínculo com aquela pessoa, mas aquele homem também teve a mesma irresponsabilidade que a mulher naquele momento. Então, por isso, os dois são responsáveis por esse mesmo momento. E não só eles. Normalmente, a família toda que envolve aquela mulher. Aí agora eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um dia que eu estava pegando um trem para Jundiaí, num domingo cedinho, 7 horas da manhã. Eu estava indo para Jundiaí com uns amigos de trem. E aí tinham lá no trem, assim, acho que uns 15 adolescentes de 13, 15 anos, voltando de uma balada na comunidade do Heliópolis. Lógico que estavam daquele jeito que acho que todo mundo consegue imaginar. Bêbados, sonolentos, né? Um monte de menina e menininho, tudo novinho, se olhava um monte de criança. Conversando com a gente, eles muito legais, assim, muito alegres, né? E eu falava assim, perguntei para a menina, mas sua mãe deixa você sair de Jundiaí para São Paulo, numa comunidade, ficar a noite inteira e voltar às 7 da manhã com 13 anos de idade? Eu falei porque eu estava indignada. Ela falou, tia, minha mãe não sabe. Eu falei assim, como que sua mãe não sabe? Porque eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga. Aí eu pensei, puxa, mas essa mãe não conferiu, né? Se vai realmente dormir na casa da amiga. Aí o outro falou assim, minha mãe não liga não, eu posso fazer o que eu quiser. Meu pai? Então, novamente, cadê as famílias dessas pessoas, desses jovens? Cadê as famílias? Então, a gente tem que ter muita atenção, quando a gente fala de aborto, desse passo anterior, que é a formação dessas pessoas, a formação dessas meninas, a formação desses meninos. Não adianta a gente só falar do ato, a gente tem que falar do anterior aí. Aí, consequências psicológicas. Então, além de todas aquelas questões físicas, a maior delas sentem remorso e culpa, depressão, oscilação de ânimo, transtorno alimentar, choro desmotivado, medos e pesadelos, frigidez, perda do desejo sexual e aversão ao parceiro com quem ela teve essas relações, porque ela acaba projetando a culpa nele também. Mas olha só, lógico que vai sentir sentimento de remorso e culpa, porque a consciência dela lá falou que isso é contra as leis divinas. Vai ter depressão, vai ter oscilação de ânimo. Muitas não conseguem mais comer, ficam num enjoo compulsivo, tem transtorno alimentar, esse choro desmotivado. Então, novamente, quando a gente se deparar com alguma pessoa que está passando por essa situação, é um olhar amoroso de acolhimento, que não está sendo fácil para ela, nem um pouco fácil. Então, antes da gente julgar, vamos oferecer a nossa mão.
A contrariedade natural e biológica causada pelo aborto é algo que permanece na consciência. Então, de novo, vai estar lá na consciência. É contra a lei divina. Além disso, estou dando para vocês muita informação, vocês vão ter muito argumento para poder falar. 79% sentem essa culpa e incapacidade de perdoar a si mesmo. E aí a gente depois vai conversar um pouquinho sobre isso também, essa questão do perdão, do auto-perdão. Aumento do medo em relação à próxima gravidez, informaram pesadelos, então começa a ter pesadelos constantes. Tem muitos relatos de, inclusive, médicos e enfermeiras que fazem isso clandestinamente. O quanto eles sofrem de pesadelos constantes, insônia. Por quê? Porque a consciência deles também está falando que aquilo é contra as leis divinas. E eles acabam atraindo para a vida deles como se fossem esses obsessores de todos esses fetos, de todos esses espíritos que não puderam nascer. Se sentem emocionalmente sobrecarregadas, têm dificuldade de permanecer na presença de bebês. E quando vê o bebê, aquilo vem à tona. Aquela dor vem à tona novamente. 2 vezes mais propensão de abuso ao álcool, 5 vezes mais de uso de drogas, 10 vezes mais de uso de maconha. Então, como uma coisa também vai levando a outra. Pensamentos suicidas e suicídio também. Então, tudo se desregula dentro desse espírito, desse ser humano. Aí, pensando em tudo isso que a gente viu, né, o que leva uma mulher dessa a tomar uma decisão como essa? O que vocês acham? Quero ver vocês um pouquinho agora, um minutinho. O que leva uma mulher a tomar uma decisão dessa? A decisão final, que bate o martelo, é dela. A menos que ela seja amarrada e forçada a fazer tal coisa. O que vocês acham que leva uma mulher a pensar em tirar a vida do bebê de dentro de si? Ninguém tem uma ideia? O que pode ser? Vergonha de falar? Não, tá bom, vamos seguirmos. Nossa, a letra ficou pequena, mas vou ler para vocês. Vou contar um caso, que foi tirado também de dos artigos e livros que eu estava lendo. O caso de uma mulher, tá? Ela contando a história dela. Era uma pressão do tipo, ou o emprego ou o filho. Laura tinha 33 anos quando se sentiu coagida a realizar um aborto. Ela trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família paulista. E quando descobriu que estava grávida, procurou os patrões para contar a notícia. Opa! Peraí. Cecília, a dona de casa, respondeu que ela ou interrompia a gravidez ou ela seria demitida. Laura já tinha um filho de 18 anos no primeiro casamento, realizado quando ela tinha 13 anos. Então, com 13 anos ela já teve o primeiro filho. Ela se separou do marido aos 23 anos e assumiu toda a responsabilidade pela criança. Então era uma mãe solteira. Foi contratada pela família de um coronel do exército logo depois e com o tempo Laura conheceu um rapaz com o qual começou a namorar e acabou engravidando. E ela não contou para ele. Então aqui nessa cena a gente já vê que teve uma interferência de uma pessoa que em vez de acolher falou ou você tira o bebê ou você perde o seu emprego. A gente vê que é uma situação econômica não muito favorável porque ela já criava o outro filho sozinha. Então a gente já começa a construir esse cenário do que levou essa mulher a tomar essa decisão. A escolha de expor a sua situação para Cecília, que era a patroa dela, foi para buscar apoio em uma pessoa que também era mãe e tinha família. Então, o que ela achou que ela ia encontrar? Não, eu vou te ajudar, eu vou estar aqui, né? Eu vou te ajudar na medida do possível. O apoio que eles me deram foi pagar a clínica para fazer o aborto. Eu precisava de emprego, estava na necessidade, não era fácil.
Ela me levou em uma clínica, fez todos os arranjos com o médico e pagou, conta a Laura. Ela já estava grávida de 3 meses quando passou pelo procedimento cirúrgico na clínica particular. Cecília a acompanhou durante todo o aborto. Entrei lá, eles me deram uma injeção e dormi. Quando acordei, já estava na sala. Você tem contrações. Quando ela me deu a injeção, começou a me dar cólicas demais, aquela dor. Eu tremia. E ela, a Cecília, tremia também. Porque você não sabe se vai sair viva ou morta. Então é arriscado, muito arriscado. Eu não faria nunca hoje, jamais. O que levou essa mulher a fazer o aborto? Desespero? O que mais? A indução, medo. Indução, medo. Falta de ajuda também. Falta de ajuda, solidão. Mas ela não contou para o namorado dela. Ela não contou para o parceiro, ela não confiou. E aí depois do aborto, Laura sentiu vazio e arrependimento. O namorado dela só ficou sabendo quando ela já estava no hospital. Furioso e inconformado, ele terminou o relacionamento. Ele não queria que ela fizesse isso. A família dela também não a perdoa por não ter mantido a gravidez. Para eles, onde come 1, come 10, come 15. Então, o problema de falar que passaria fome, que ela ficaria desassistida, não aconteceria. 10 anos depois, a mãe dela ainda a condena e critica sua atitude. Na época, foi a mãe que contou sobre aborto para toda a família, que é religiosa e só aceita interrupção em casos de estupro. Sempre que tem um comentário assim, você chora e você se pergunta o porquê isso aconteceu com você. A reação da sua família junta-se ao arrependimento próprio. Laura precisou de ajuda psicológica para lidar com essa experiência. Então aqui é a história de uma mulher. Mas eu tenho certeza, se a gente juntasse uma roda de mulheres que realizaram aborto, cada uma contaria uma história diferente. Cada um teria um outro cenário, uma outra questão. Mas aí de novo a pergunta. Aqui a gente está vendo principalmente a questão material. O que é essa questão material? É a questão de nós enquanto encarnados. E agora o convite a partir de agora é a gente pensar para o espírito dessa mulher. O que a motivou realmente a fazer o aborto? Ela enquanto espírito. Então aqui só para finalizar, né? A maioria dessas mulheres passam pela experiência de forma solitária, por causa do medo do julgamento dos familiares e da denúncia. Elas estão sozinhas quando decidem abortar, sozinhas quando realizam o procedimento e sozinhas depois da abortagem. O silêncio, solidão e abandono são sem dúvida sentimentos que acompanham a maioria das mulheres que passam pela experiência da clandestinidade. Então isso foi tirado, não foi de nada, foi de um artigo científico, tá? Então assim, estava contando sobre isso, não tem nada a ver com o espiritismo ou com qualquer outro tipo de religião. Mas aqui a gente fala o medo, o abandono, o silêncio, o julgamento. Qual é? O que essa mulher, o que faltou espiritualmente nela? Todas elas? Algumas delas? O amor? Amor? Fé. Porque se eu tenho a fé, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que Deus não vai fazer, que Ele vai me prover de alguma forma. Julgamento. Quando ela teve medo de ser julgada, o que isso quer dizer por trás? Quando a gente tem medo de ser julgado, é porque a gente não quer assumir os nossos erros e fracassos. Porque se eu assumo meus erros e fracassos, eu sou um espírito imperfeito e eu erro, sim, por isso que eu estou nesse planeta, eu me coloco nessa posição de humildade e de abertura para a aprendizagem. Se o meu ego fala mais alto, eu não posso ser julgada, porque todos vão descobrir a minha imperfeição. Então aqui, qual foi
desvio dessas leis naturais não é o aborto. O que aquele espírito vai ter que aprender é a ter essa fé maior, porque aí ele não vai ter medo. Ele se sentir realmente próximo de Deus, abrindo seu coração para Deus, para que Deus possa se aproximar dele. Essa questão do julgamento, de estar realmente, eu me colocar com humildade, como eu sou um ser vulnerável que eu erro, um espírito vulnerável eu erro. E eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que a gente tem que aprender nesse planeta. Além do amor. Porque de fato eu também só consigo amar, aprender a amar de verdade, se eu me coloco como também um ser que erra. Não sou perfeita. Estou aqui para aprender a amar. Todos nós estamos. Aí retomando para o livro dos Espíritos, ainda que o livro dos Espíritos fala sobre aborto. Que consequências tem para o espírito do aborto? Para o espírito que foi abortado. É uma existência nula a ser recomeçada por aquele feto, aquele espírito que estava lá. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrida a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento enquanto se estava formando. No caso que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar. E olha o que o livro dos Espíritos fala. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe do que sacrificar a que já existe. Então aqui a mulher que por emergência médica ela tenha que interromper aquela gestação porque ela corre risco de vida, ela não é considerada, segundo as leis divinas, que ela está realizando um crime, porque é preferível sacrificar quem ainda não veio ao mundo do que sacrificar quem já está no mundo. Aí é uma situação completamente diferente, porque ela não planejou o aborto, ela teve que tomar aquela decisão. Aí aqui, coloquei isso, né, porque a gente falou das pedras. Quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Então isso é para tudo na vida. Quando de repente aparecer alguém em qualquer situação, não julgue as suas atitudes. Aprenda com elas. Ajude no que for preciso. É por isso que nós estamos todos unidos aqui, para aprender a como viver. Para aprender a respeitar as diferenças. Entender que essa mulher que tomou aquela decisão naquele momento, ela estava fazendo o que ela conseguia. E nem sempre o que a gente consegue ainda é o melhor, porque a gente ainda está aprendendo, tá? Aí aqui eu peguei essa frase, que eu peguei até de um livro lá que também falava sobre isso, mas já que esse viés espírita, que fala que somos todos criminosos. Aquilo me chocou um pouco. E aí conforme eu fui lendo, eu fui entendendo o pensamento dele. E nós, na verdade, somos todos criminosos. Quando eu como que eu já estou satisfeita e mesmo assim eu continuo comendo mais até me sentir mal, é um crime que eu estou cometendo contra o meu próprio corpo. Quando eu tenho dinheiro suficiente sobrando e o exerço apenas para satisfazer ao meu ego e as minhas necessidades pessoais, e não compartilho, não ajudo o meu próximo, sendo que eu poderia fazê-lo, eu estou fazendo um crime contra as leis divinas. Então sim, toda vez que eu cometo, que eu saio fora, eu me torno uma criminosa. É que aqui a gente acha que ser criminoso é só quem mata as pessoas, quem rouba. Mas se a gente for pensar no termo da palavra, crime é quem vai contra a lei. Toda vez que eu vou contra uma lei divina, eu estou fazendo isso. Mas, por que somos todos criminosos? Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Todos aqui, todos nós, eu, vocês, todos nós, somos espíritos imperfeitos.
Porque todos nós que estamos na Terra erramos. E esse é o nosso principal convite agora, para que a gente aprenda com o que a gente viu hoje com o tema aborto, mas que a gente possa levar isso para qualquer coisa na nossa vida. Que a gente comece a pensar, a enxergar os nossos erros, mas principalmente, mais do que não enxergar às vezes os nossos erros, enquanto dia a dia, temos que aprender com eles e buscar a reparação, a transformação. E reparar o meu erro não é pedir desculpa para o amiguinho que eu bati na educação infantil, né? Porque quando são criancinhas, você vai lá e pede desculpa. Aí o amiguinho vai lá e pede desculpa. No dia seguinte está batendo de novo. Quer dizer, ele aprendeu que não pode bater? Uma criancinha? Não. Então a gente tem que começar. O que é reparar? O que é reparar os meus erros? Reparar os meus erros não é só pedir perdão para o próximo, por exemplo. Isso é um exemplo. Pensando na mãe que abortou, a gente fala, ela vai reparar os erros dela trabalhando numa creche voluntária. Ela vai reparar o erro dela adotando uma criança. Isso será que é reparar? Adotar alguma criança? Trabalhar no orfanato? Será que ela vai estar reparando o erro dela? Não. Porque isso é uma solução materialista, de causa e efeito material. Tipo, o leite derramou no fogão, eu vou lá e limpo o fogão. Não é isso. A gente tem que pensar o que faltou naquele espírito que o levou a tomar aquela atitude. A reparação tem que ser espiritual e não material. Os crimes não são em relação ao outro, mas a não vivência da lei de Deus em nós. O crime é isso. Eu não estou vivendo a lei de Deus dentro de mim. Então, se o crime foi o aborto materialmente falando, mas espiritualmente foi, por exemplo, que a gente falou da falta de fé. Então, qual vai ser a reparação? O que ela vai ter que consertar, essa pessoa? A fé dela. Se eu fiquei com medo de ser julgada e por causa disso escondi o aborto, realizei o aborto porque eu não queria me mostrar grávida, o que as pessoas iam pensar de mim? Se esse foi o meu ato materialista, o que o meu espírito tem que reparar é o orgulho. É isso que ele tem que consertar. Então a gente tem que pensar na nossa vida em relação a tudo isso. O que a gente tem que reparar na nossa vida? Por que eu não estou conseguindo avançar em algumas coisas? É mais profundo, vocês entendem? E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, a reparação, novamente, não é em relação aos outros. Os nossos crimes não são em relação aos outros. Elas são em relação à nossa própria consciência, onde ficam guardadas as leis divinas. É ali que eu vou ter que mexer sempre. Para conseguirmos fazer a reparação, temos que diferenciar o que é ato e o que é intenção. E isso a gente tem que pensar sempre quando acontece alguma coisa na nossa vida. Qual foi o ato e qual foi a intenção? Então, aqui voltando, o ato é a ação. No caso, foi o aborto, pensando no tema. Intenção é o que me levou àquela ação. Onde está o crime do aborto? No tirar a vida? Mas e qual foi a intenção? E isso a gente já falou da intenção, da intencionalidade. Se você analisar o caso relatado de forma materialista, pensando no caso daquela moça, ela não quis perder o emprego, em outros casos de aborto não quis perder a juventude, ficou com medo de ser julgada, vergonha, insegurança, se sente incapaz, expressão da família. Isso é a visão materialista do fato. Mas, se você conseguir refletir espiritualmente, poderá pensar: foi orgulho, falta de fé, medo e insegurança? É isso, falta de fé. A vaidade. Então, é isso que tem que ser reparado dentro das pessoas. E aí, o grande convite para todos nós é pensarmos: qual é o seu crime, qual é o meu crime? Não julgue os atos dos outros. Pense nos seus atos. Tenha um olhar amoroso para si e para o próximo. Então a culpa, ela de nada nos serve se não for para a gente aprender.
Essas mulheres carregam uma culpa e nós carregamos tantas outras por outros motivos, que se nós não tornarmos isso em aprendizado, em modificação e reparação, de nada vai adiantar a gente carregar aquela culpa. A gente tem que olhar para ela com amor, para aquilo que aconteceu, se reconhecer mesmo como filho de Deus e falar: eu errei, mas eu vou reparar o erro. Eu vou me esforçar para diminuir minha vaidade, vou me esforçar para diminuir meu orgulho. Que todo dia, quando eu for dormir à noite, eu pense: hoje eu tive um dia melhor que ontem. Hoje eu consegui me controlar. Todo dia a gente tem que pensar isso, que eu vou estar melhor do que ontem. Essa encarnação é a melhor que nós já tivemos, podem ter certeza. Vocês são melhores do que vocês nas outras encarnações. Vocês são melhores do que vocês ontem. E amanhã vocês serão melhores que hoje. Tem um olhar amoroso para si e para o próximo. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amas a ti mesmo. Esse é o recado. Esse é o recado que a gente tem que pensar. Como que eu exerço esse amor divino em tudo e ajuda a todos. Tá bom? Então eu espero que hoje a gente reflita um pouco, não só sobre essa questão do aborto, mas que a gente leve dos nossos corações a verdade do que eu preciso reparar dentro de mim, o que eu preciso consertar, o que não está bom, o que está longe das leis divinas, o que eu já consigo fazer bem também. É importante a gente celebrar as nossas conquistas e não esquecer que a gente precisa ainda conquistar. Tá bom? Então era isso. Vamos fazer então a nossa oração agora de encerramento. Senhor Jesus, que o seu amor prevaleça sobre todos nós. Que o seu amor prevaleça em nossas decisões, em nossos pensamentos. Sabemos, Senhor, que o Senhor não é punitivo. O Senhor é o Deus de amor. O Senhor não julga, nos deu livre-arbítrio, mas que possamos aprender cada vez mais e mais com os nossos erros diários, que possamos realmente ajudar o nosso próximo com essa escuta amorosa, sem julgá-los também. Livra, Senhor, e auxilia todas essas mulheres que estão passando por esse momento agora, ou que já passaram. Vá na casa de todas elas, lhe dê o seu abraço, que essas mulheres possam encontrar o reconforto nos teus braços, que possam caminhar com mais segurança, sem medo, para que possam tomar melhores decisões. Senhor, também pedimos pelos homens, que possam estar ao lado de suas companheiras, também lhes trazendo esse amor, esse conforto necessário. Peço ainda por todas as famílias, que possamos ter esse olhar para os nossos filhos, não nos esquecendo das leis divinas e ensinando a eles através do nosso exemplo, através dos nossos atos, assim como Jesus tentou ensinar a nós. Que possamos todos os dias estar mais próximos de Ti, sabermos que se cairmos, conseguiremos levantar. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal que habita em mim. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.